Fala pessoal que acompanha a gente aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre bitcoins, né? Por que ter bitcoin na carteira? Por que esse ativo tem sido tão procurado ultimamente? Porque tantas pessoas têm procurado entender um pouco mais sobre bitcoins, né? E têm dado tanto valor a esse ativo. Então, basicamente a gente pode separar dois tipos de investidores, né? Os que estão relacionados ao Bitcoin, os especuladores e as pessoas que estão investindo porque realmente veem valor nesse ativo, que é o intuito desse vídeo, mostrar para vocês o real valor do Bitcoin, né? O que os investidores que investem em questões de valor estão enxergando no Bitcoin, qual o valor que eles estão enxergando no Bitcoin. Então, para que a gente possa separar, né, os especuladores seriam aquelas pessoas que estão colocando o seu dinheiro em bitcoins, né, fazendo a compra de bitcoins, com o intuito somente de ganhos rápidos com o Bitcoin. Ou seja, fazer a compra do Bitcoin e esperar uma valorização muito grande, que tem acontecido com certa frequência, e com isso sair de suas posições. Porém, esse tipo de investidor que está especulando em cima do Bitcoin, ele não mantém a sua posição quando tem quedas abruptas, né? O Bitcoin ele é muito volátil, então ele é conhecido justamente por isso. Do mesmo jeito que ele tem valorização alta em um curto espaço de tempo, ele também tem desvalorização, porque na bolsa de valores nada sobe de maneira retilínea, né? De uma vez só. Há sempre correções, e nessas correções a maioria desses investidores veem lá o seu dinheiro se desvalorizando e acabam saindo de suas posições. Então, esses são os especuladores. Porém, nós vamos falar justamente sobre o embasamento do Bitcoin, né? O que faz essas pessoas manterem os seus investimentos, né? Essas pessoas que investem por questões que veem esse valor no Bitcoin. Que valor é esse que essas pessoas estão vendo? Eu vou listar para vocês 4 características que eu considero que fazem com que o Bitcoin tenha essa valorização e tenha esse valor de mercado que as pessoas estão vendo, né? O Bitcoin como moeda, ele tem a escassez, a descentralização, a inconfiscabilidade, certo? E ele é negociado globalmente. Isso, para mim, são os 4 pontos que fazem com que o Bitcoin tenha essa percepção de valor pelas pessoas. Com relação à descentralização, isso faz com que o Bitcoin não seja vinculado a nenhum governo no mundo, né? Diferente das moedas que nós temos em circulação, em que cada país ele é responsável pela sua moeda. Como o Bitcoin não é de propriedade de nenhum governo, isso faz com que ele fique blindado das instabilidades políticas e também das políticas monetárias adotadas por esses governos, em que, na maioria das vezes, essas políticas causam um efeito chamado de inflação, né? Então, que é a perda de valor do dinheiro com o tempo, ou seja, perda do poder de compra, né, das pessoas que detêm aquela moeda com o tempo. Além da descentralização, nós vamos ter a escassez. Só vão existir no mundo 21 milhões de bitcoins, né? Quando o Bitcoin foi programado, quando o Bitcoin foi criado para que daqui a alguns anos o número máximo de bitcoins que entra em circulação seja de 21 milhões. Isso garante a escassez dessa moeda, que justamente, diferente das outras moedas que são comercializadas globalmente, né, em que estão na mão dos governantes, eles podem imprimir mais dinheiro à medida que eles quiserem, né, a partir da demanda deles. E isso vai causar justamente o efeito da inflação, que é um dos pontos em que o Bitcoin está protegido, né? Ele mantém esse valor no tempo porque ele não tem sobre ele o efeito da inflação. Passando agora para o lado da inconfiscabilidade, o Bitcoin, por ser um ativo digital, ele tem essa vantagem, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas na década de 90, justamente por causa da hiperinflação que nós vivíamos, o governo Collor, ele confiscou o dinheiro que os brasileiros tinham na poupança, né? Já com o Bitcoin, isso não é possível. Desde que você tenha guardado consigo as suas senhas de acesso, nenhuma outra pessoa no mundo pode ter acesso a eles. Existe até uma frase que é muito utilizada pelas pessoas que têm bitcoins, que é not your keys, not your coins, ou seja, sem as chaves, sem a moeda.
Então essa é uma das grandes vantagens do Bitcoin. Como ele é um ativo digital, você só tem acesso a ele se você tiver as suas senhas. Desde que só você tenha a senha, ou seja, só você tem acesso àquela moeda, né? Só você tem acesso ao Bitcoin. Então ele é inconfiscável. Não tem como o governo confiscar, não tem como outra pessoa ter acesso a essa moeda se não for pelas chaves. O quarto ponto que a gente pode falar é justamente ele ser negociado globalmente. Isso faz com que o mundo todo hoje praticamente negocie com bitcoins, né? Basta nós usarmos o exemplo do dólar. O dólar tem o poder que tem hoje porque ele foi expandindo o seu mercado. Ou seja, basicamente todas as commodities são cotadas em dólar. A maioria dos negócios internacionais é feito em dólar. Isso faz com que o dólar tenha ganhado muita força. Então, o Bitcoin começando a ser negociado globalmente, isso faz com que ele comece a ganhar força. Nós temos até alguns exemplos de algumas empresas que já consideram receber Bitcoin como forma de pagamento e outras que já estão recebendo, como por exemplo a Tesla, né, que é uma empresa americana de carros elétricos em que está recebendo o Bitcoin como forma de pagamento pelos seus carros. Sendo assim, né, conhecendo esses 4 pontos que nós citamos, que é inconfiscabilidade, escassez, descentralização e negociação global, nós podemos até comparar o Bitcoin com o ouro, né, que ele tem sido muito comparado com relação a isso. Tem sido dito que o Bitcoin é o ouro digital. O ouro ele é escasso. Se nós pegarmos ao longo da história da humanidade, nós vamos ter que o ouro minerado no mundo, ele preenche uma piscina olímpica, né? Então ele é extremamente escasso. No entanto, o ouro é um ativo confiscável. Por ele ser um metal físico, né, os governos conseguem confiscar se for preciso, como já aconteceu, né? Na época em que era adotado o padrão ouro, os Estados Unidos confiscou o ouro dos americanos para que ele tivesse reserva, né, de ouro. O governo tivesse reserva de ouro para poder manter o padrão ouro. Nós já falamos sobre o padrão ouro em vídeos anteriores. Porém, o ouro tem uma vantagem sobre o Bitcoin, que é o teste do tempo, né? Se nós formos pegar a primeira peça de ouro encontrada, ela data de 6.500 anos atrás. Então, o ouro mantém o seu valor no tempo, né, para a sociedade durante todo esse tempo, enquanto o Bitcoin ele tem cerca de 11 anos, né, desde que foi criado. Então, ele ainda vai passar por esse teste do tempo. Porém, com todas essas características, nós acreditamos justamente que o Bitcoin vai manter o seu valor com o tempo. Justamente sendo feita essa comparação do ouro com o Bitcoin, nós vemos que o Bitcoin ele tem algumas características que o tornam uma reserva de valor, assim como o ouro, né? Ele mantendo essas características faz com que ele seja comparado com o ouro, que é justamente uma reserva de valor. Então, essas são as características que nós vemos que nos fazem ver valor no Bitcoin, né? Que nos fazem querer ter ele na carteira, certo? Uma pequena exposição para isso. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra, é apenas uma explicação para que vocês possam ver e entender o que as pessoas têm enxergado no Bitcoin. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte aí, se inscreve, manda para alguém que está querendo entender um pouco mais sobre Bitcoins, né, para ajudar a gente. E semanalmente a gente vai estar trazendo conteúdos novos aqui para vocês.